Graças e paz, queridos. Amém. Estamos aí findando o mês que nós vamos falar sobre missões, despertando para o Senhor da missão. E eu queria compartilhar com os irmãos nesta manhã. Então, como tema, aqueles que gostam de anotar e que usam aí no PG durante a semana, encha a minha casa. Esse é o tema da mensagem, encha a minha casa. O texto, Lucas, no capítulo 14, versículos de 21 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Amém, queridos? Um texto muito interessante, quando o pastor passou, o cronograma, o texto, há um incômodo muito grande, no 23, quando se fala obrigue-os a entrar, compartilhei com alguns irmãos daí durante esse período, mas a gente precisa entrar num contexto, voltar um pouco o texto, para saber em que contexto foi dito, essas palavras, essa orientação de Jesus. É explícito aqui que Jesus estava tratando do seu reino, da vinda do seu reino, e isso aconteceu num sábado, na casa de um dos principais fariseus. Todos sabem que os fariseus eram os religiosos da época, era aquele povo que no período intertestamentário, eles permaneceram, desenvolveram a questão do ensino nas casas, da palavra do Senhor, do temor ao Senhor, se tornaram muito religiosos, mas eles guardaram os princípios, a lei do Senhor, por um bom período. E com a chegada do Cristo, chega João Batista anunciando a vinda do Cristo, aquilo começou a trazer uma bagunça na cidade, um tumulto na cidade, um tumulto santo, e eles não entenderam, e Jesus começa o seu ministério, e começa a incomodar esses fariseus, e a todo tempo é interessante, que esses fariseus, ao mesmo tempo que eles rejeitavam a Jesus, eles estavam sempre perto, sempre próximo, tentando pegar Jesus de alguma forma, testar Jesus naquilo que ia contrapor os mandamentos, a lei de Moisés, os princípios do Senhor, e aqui não foi diferente. Um sábado, um senhor serve uma ceia na sua casa, que era de costume para a época, depois das reuniões nas sinagogas, ir para a casa dos irmãos, assim como a gente faz os cafés da tarde, ir para a casa de algum dos irmãos da sinagoga, compartilhar a mesa, sentar-se à mesa, e naquele sábado não foi diferente. Jesus foi convidado, e Jesus gostava de estar sempre junto, de uma comunhão. Jesus sempre gostou de estar à mesa. Não que a mesa era o principal, mas a comunhão sim era o principal. A mesa era só um instrumento para se ter a comunhão. Então Jesus sempre se mostrou muito favorável a essa comunhão à mesa. E ele foi esse almoço, essa ceia. E interessante que acontece, antes desse texto que nós lemos, acontece alguns episódios, tudo nessa ceia. Jesus logo ao chegar, havia um enfermo, era um sábado. A lei, ela não permitia que se trabalhasse ao sábado, mesmo que se fosse curar um enfermo, ela contrapunha essa ideia, e ali já inicia conturbada, porque inicia uma ceia, onde Jesus de cara se depara com um enfermo, e esse enfermo é curado, e ali Jesus ministra algo. Não é lícito curar, se você tem uma cria, cai num buraco num sábado, você deixa ela lá para tirar na segunda? Se você trata bem a um animal, como você vai deixar abandonado um ser humano? Então Jesus começa a trazer os ensinamentos do reino, porque eles eram religiosos, eles estavam presos a mandamentos, a dogmas humanos. Ao tempo que eles guardavam a lei de Moisés, eles montaram um jugo muito grande para se manter essa lei. Então tudo para eles era ilícito, tudo trazia maldição, tudo sujava o nome do Senhor. E ali Jesus já promove uma cura nessa ceia. E Jesus, ele era muito observador. E nessa ceia ele começa a perceber
que pessoas escolhem os melhores lugares. Isso também contrapõe os valores e princípios do reino. Jesus disse: você quer ser o maior? Seja o menor. Maior é o que serve do que é servido. O ministério de Jesus sempre foi ensinando esses princípios que é do reino. E ele percebeu que havia uma movimentação muito grande, uma valoração nos lugares. E ele também já ali aproveita para dar um novo ensinamento. Olha, não busque os melhores lugares. Sente nos lugares mais simples, porque chegando o dono da casa, ele te colocará num bom lugar. Se você assim o merecer, você será honrado. Porque da mesma forma, se você não merecer aquela honra, você vai ser tirado daquele lugar que você se colocou, para sentar um outro de maior honra. Então, busque o menor lugar, porque se houver honra na sua vida, o Senhor da casa lhe levará para frente no melhor lugar. Então, a todo tempo, Jesus está ali ceando, Jesus está observando, e Jesus está ali trazendo os princípios do reino. E assim vai discorrendo. Aí, Jesus também quer tratar sobre quem são esses convidados. Porque convidaram Jesus, porque Jesus estava muito popular naquela época. Eles queriam testar Jesus, mas talvez se Jesus entrasse no popular, na linha, né, de governo, na linha religiosa deles, Jesus seria um bom ícone, né, para a época. Jesus arrebanhava multidões. Então eles sempre procuravam convidar pessoas que fossem fazer alguma diferença na vida deles. Então não era à toa também que Jesus estava ali, porque Jesus estava muito popular na época. E Jesus percebeu também que as pessoas que eram convidadas é porque tinham algo a oferecer financeiramente, influência, cadeira no sinédrio, nas sinagogas. Então, Jesus também dá um novo ensinamento. Olha, você convida pessoas que podem te retribuir? Que há nisso? Que gratidão há nisso? Né? Que favor há nisso? Convide aqueles que não podem te retribuir. Busque os cegos, os aleijados, os coxos e os pobres. Isso sim é uma bem-aventurança, porque esses jamais vão te retribuir. Então olha só quantos ensinamentos que Jesus, ao longo daquele banquete, daquela ceia da tarde, ele começa a ministrar na vida desses fariseus, que eram os princípios, e que já contrapunha a ideia deles, porque eles apontavam Jesus, aquele que comia com prostitutas, com pecadores, né? Comia com todo qualquer tipo de pessoa da época que era rejeitada pela cultura judaica. Um pouco antes, o que provocou esse texto que nós lemos? Alguém que se achava talvez santo demais, alguém que se achava que estava, né, com a sua passagem garantida no céu, fala para Jesus lá no 13, pode deixar que eu vou ler aqui, os irmãos só ouçam atentamente, né? Jesus fala no 13, antes ao dares um banquete, convida os pobres, aleijados, coxos e cegos. 14, e serás bem-aventurado pelo fato de não teres como recompensar-te. A tua recompensa, porém, receberás na ressurreição dos justos. O 15, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estava a ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Por que será que essa pessoa declarou, né? De que forma foi essa declaração naquela tarde? Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Porque com certeza ele era um desses religiosos, que havia sido convidado porque tinha algo a oferecer, em troca ao Senhor daquela casa. Talvez ele se achava santo demais, talvez ele já tinha garantido a sua passagem no céu. E quando Jesus cita um pouco antes, coxos, cegos, pobres, talvez isso o incomodou de alguma forma no seu íntimo. Então ele, para sobressair, ele falou, olha, bem-aventurado, porque na cultura dele, no ensinamento dele, coxo, cego, aleijado e pobre, jamais entraria no reino dos céus. Essa classe jamais comeria pão no reino dos céus. Essa classe jamais sentaria à mesa do Senhor, para o banquete do último dia. Aí Jesus, né, com toda a sabedoria, começa ali um novo ensinamento, o qual nós lemos, né? Talvez trocando um pouco as palavras. Olha, você acha que está tão garantido? Fique alerta, porque há um povo que foi chamado, há um povo que foi convidado.
Só que na hora de ir para o banquete, ele estava tão atarefado com as coisas do mundo, ele estava tão ocupado, o coração dele estava tão cheio das riquezas, né, dos prazeres dessa terra, que ele desconsiderou esse banquete. Então toma cuidado, porque talvez você ache que você já está sentado em uma das cadeiras da ceia. Mas pode ser que você não entendeu. Ou, na verdade, você não entendeu. Porque era de costume judaico, toda vez que alguém convidava a pessoa para um banquete, o servo saía, fazia-se o convite, e a pessoa confirmava a presença, o servo retornava ao seu senhor, com a lista daqueles que confirmaram, e aí sim ia ser providenciada toda a alimentação, de acordo com aqueles que confirmaram a sua presença. Depois de tudo pronto, havia uma segunda saída. E o interessante é que aqui já não é mais um convite, porque a ceia já está pronta, os convidados já haviam sido comunicados, eles já tinham aceitado esse convite. Então os servos têm uma segunda saída apenas para anunciar: podem vir, a ceia está pronta. E quando a ceia está pronta, esse convite ele foi rejeitado. E se nós voltarmos um pouco na história, falando em reino de Deus, em pregação da palavra do Senhor, em anunciação do nosso Salvador, aqui a representação do servo foram todos os antigos profetas. Todos os profetas, eles profetizavam, eles anunciavam a vinda do Cristo. Esse dia chegaria, o dia da grande ceia chegaria. Então eles já vinham com uma pregação, eles já vinham com um direcionamento apontando para a era messiânica, para a vinda do Messias. Só que aqui, o próprio servo hoje, sentado à mesa, o próprio Jesus sentado à mesa, na figura de servo, dizendo: ó, tudo está pronto, tudo está preparado. E ele não se deu conta, que ele não estava entendendo que tudo estava preparado. Que a ceia do Senhor, ela estava para se completar. Que a ceia do Senhor era a vinda do próprio Cristo. Era o nascimento, era o crescimento, o desenvolvimento, a pregação, o sofrimento, a crucificação, a ressurreição e a ascensão do Senhor. Tudo está pronto, não há mais como voltar atrás. Por isso que eu digo, receberam um convite, confirmaram a presença, o Senhor preparou a ceia está pronta, já está posta à mesa. Não dá mais para, olha, desculpa, mas eu não vou. E as desculpas aqui nós não vamos ler para não tomar muito tempo, pois você leia em casa. São desculpas cotidianas. Um que comprou terras, outro comprou juntas de boi, outro que se casou. Mas ele havia confirmado presença. E aqui eu quero trazer um paralelo com João capítulo 1, no 11. Aqueles que quiserem abrir, no Evangelho de João, olha só que interessante. João capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha que interessante. Jesus vem para a casa de Israel, vem para o banquete, vem para o convite, aqueles que eram os primeiros convidados a se assentarem a essa mesa. Eles o rejeitaram. Eles o rejeitaram. Só que há um problema nessa rejeição. A ceia está pronta. Eles confirmaram que viriam, e eles não vão vir. Isso deixou o Senhor da casa irado. Deixou o Senhor da casa irado a ponto de não perseguir aqueles que confirmaram a presença. Mas no reino de Deus não há desperdício. No reino de Deus não há desperdício. Então, rapidamente, o Senhor orienta ao teu servo. 21, voltando o servo, porque o servo voltou para anunciar que o banquete estava pronto. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, becos da cidade, e traze para aqui os pobres, aleijados, cegos e coxos. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar nesta manhã com os irmãos: voltando o servo, tudo contou. Ali eu pus como ponto 1, obediência e prestação de contas. Por que obediência?
esse servo ele é orientado a sair à busca dos convidados, né? Havia uma lista na mão dele, haviam pessoas certas, endereços certos, pessoas a serem avisadas. Só que pessoas se negaram a vir, e ele volta e presta contas. Então, como servo do Senhor, há uma prestação de contas que nós devemos ao Senhor dessa ceia. Se nós temos nos colocado na posição de servos, há uma prestação de contas que nós devemos voltar. Como 2, eu coloquei novas experiências. Qual é a orientação do Senhor para nós? Sai depressa, não é? Sai depressa para ruas e becos da cidade. O interessante é que a primeira lista, esse servo ele tinha a pessoa certa, o endereço. A partir daí, com a ira do Senhor, e o banquete não pode ser desperdiçado, porque tudo já estava à mesa. Jesus já estava chegando, já havia o sacrifício de Jesus há dias para se cumprir. Não há o que se voltar atrás, não há o que se jogar a alimentação fora. Essa ceia será servida. E se houve uma rejeição daqueles que foram os primeiros a chamado, o Senhor encherá a casa dele. Então sai pelas ruas. Interessante aqui, ó. Sai pela rua e becos da cidade. Tudo bem, sair pelas ruas? Sim, pelas ruas. Rua é lugar público. Rua é lugar que nós encontramos todos os tipos de pessoas. Só que rua é lugar de pessoas que andam, que se trombam, mas cada um no seu mundo, cada um com a sua realidade, cada um com a sua necessidade, cada um com as suas expectativas, cada um com a sua busca. Nós não ficamos com muito relacionamento nas ruas, né? Então olha a dificuldade, num primeiro momento já desse servo, mas é um servo obediente, que presta as contas ao seu Senhor. E quando ele ouve a palavra, sai depressa pelas ruas, não há um questionamento. Só que o Senhor dá um endereço diferente dessa vez. Vai para um lugar onde as pessoas não se relacionam muito. Vai para um lugar onde cada um tem a sua vida. Só que você não vai pegar aquelas pessoas normais, do dia a dia. Aquelas pessoas que estão indo para o trabalho, nesse primeiro momento. Aquelas pessoas que estão indo para suas escolas, nos primeiros momentos. Aquelas pessoas que estão indo passear nesse primeiro momento. Há um povo a ser alcançado ali. Os coxos, cegos, pobres e aleijados. Aquele mesmo povo que Jesus, desde o início do seu ministério, buscou acalentar, buscou abraçar, buscou ministrar, buscou trazer mudança de vida para essas pessoas. É esse povo que eu quero na minha mesa. E esse povo, voltando nos estudos, os primeiros é a casa de Israel, que rejeitaram. Esse segundo povo era o povo que o próprio Israel, ele deixava de lado, que eram aqueles que tinham problemas físicos, falta de recursos. Então esse mesmo povo, que teria direito à mesa do Senhor, mas de uma cultura com jugo, com um peso, eles ficaram de fora. Eles ficaram às margens da mesa do Senhor. Eles foram colocados pela religiosidade para fora das portas, dos limites de Jerusalém. Toda vez que nós vemos pessoas necessitadas na Bíblia, onde nós a encontramos? Em poços que prometem cura, cego Bartimeu à beira, mendigando, o cego de nascença mendigando, e era nesses lugares que o Senhor enviava os seus servos. Busca essa casa de Israel abandonada, busca esses anônimos, que eles acreditaram que não teriam parte nessa mesa, porque eles foram ensinados, desde que nasceram ou que adquiriram tal deficiência, que eles não eram dignos de se assentar à mesa desse Senhor, mas que agora, pela graça e misericórdia do Senhor, porque não é por merecimento, isso é um princípio de Deus, isso é um princípio do reino de Deus, a salvação vem de Deus porque é dele, é princípio dele, não que nós a merecemos. Então, para se tornar público isso, para se tornar material, busque esses abandonados pelas ruas e becos. Becos é lugar de abandono, becos é lugar de sujeira, que cheira mal. Eu tenho tido umas experiências, eu tenho trabalhado em São Paulo, por esses últimos dias, compartilhei com o irmão Carlos, a Cracolândia. E como estava trabalhando essa palavra, e eu tenho passado muito na Cracolândia de São Paulo, irmãos,
É como o Jó falou, né? Eu conhecia de ouvir falar, hoje eu posso ver. E é terrível coisa é lá. Muito mal cheirosa. E é nesses lugares que o Senhor enviou o seu servo. Vai para os becos. Lugar de miséria, lugar de abandono. Só que eles não estão lá por uma opção própria. Eles estão lá porque eles foram ensinados desta forma. Então alguém precisa ir lá nos becos e nas ruas, mas busca essa classe. Abraça esses que aprenderam que eles não têm direito, mas que na mesa do Senhor não se achega por ter direito, simplesmente por graça e misericórdia do Senhor. Na ceia do Senhor, são esses que sentarão, aqueles que aceitarem essa graça e misericórdia. Porque aquele primeiro que se declarou bem-aventurado que comer pão, pode ser que ele nem se achegue. Se ele não entender o princípio do reino, se ele não entender que não é merecimento dele, pode ser que ele fique de fora. E vai passar por ele coxos e aleijados que entrarão na mesa do Senhor. Só que outra coisa que me chamou a atenção quando eu estava estudando essa palavra, como eu disse, aqui não há um convite para a ceia mais, porque o convite já havia sido feito, sairia fora da cultura judaica. Então, sabiamente, o Senhor aqui também não manda chamar os coxos e aleijados. Ele manda que tragam para aqui os coxos e aleijados. O trazer, eu fui no dicionário também saber. Por que trazer? Olha o que significa: conduzir, guiar, acompanhar até algum lugar. Essas pessoas por muito tempo elas aprenderam que não faziam parte. Por muito tempo as pessoas aprenderam que elas tinham que ficar na dela, nasceram para sofrer e vão morrer daquela forma e vão sofrer eternamente. Então esse tipo de pessoa, se você simplesmente falar, olha, o Senhor está chamando, ela não viria. Esse tipo de pessoa tem que ser conduzida. Esse tipo de pessoa tem que ser ensinado. Esse tipo de pessoa tem que ser trazido, tem que ser tratado. E aqui há um outro princípio do reino muito lindo também, que nós temos tentado fazer aqui, estreitar os relacionamentos. Aqui eu tenho um servo saindo à busca de um povo rejeitado. Aqueles que já trabalharam com algumas pessoas que são rejeitadas, não é fácil. Você tem que conquistar a confiança dela, para depois ela poder andar com você. Então não era fácil chegar na rua e no beco e simplesmente, o Senhor está chamando. Não, então sabiamente o Senhor instrui, traz, conduz eles até a minha presença, até a minha casa, acompanha eles até aqui. Eles não sabem o endereço, nunca foi ensinado a eles qual é o endereço da casa do Pai, nunca foi ensinado a eles o endereço da casa desse Senhor. Eles não se acham nem dignos de se assentar a essa mesa. Como que eles vão chegar a essa casa? Simplesmente se você falar da ceia, eles não virão. Então você precisa os conduzir. Só que para você conduzir, você precisa se relacionar. E para você se relacionar, nós vamos lá em Atos 1:8. Vocês serão cheios do Espírito Santo, para serem minhas testemunhas. Se não for cheio do Espírito Santo, eu não consigo testemunhar desse Senhor da ceia. Se eu não consigo testemunhar desse Senhor, eu não vou conseguir conduzir ninguém a essa mesa. Então olha que coisa linda. Há pouco tempo atrás nós estávamos estudando aqui sobre o Espírito Santo, os dons, sobre o enchimento, o porquê. Então olha como o reino de Deus ele é tremendo, ele se completa, ele se preenche, né? Nós estamos falando aqui simplesmente de você ir conduzir alguém à mesa, mas esse ir, você tem que ser preparado antes. Foi o que houve em algumas pregações a meses anteriores. Haveria um enchimento. Tudo bem, irmãos? Eu estou indo muito rápido? Fica tranquilo, uma hora a gente chega lá. Amém? Então eu vou ler rapidamente aqui Isaías, no Isaías 43, no versículo 10. Diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum formou e depois de mim não haverá. Amém? Então olha que tremendo. Você é testemunha para anunciar esse Deus. Não há outro. Você, cheio do Espírito Santo, vai ser testemunha do Senhor dessa ceia. Você, como você cheio do Espírito Santo,
vai conseguir cumprir a missão, porque nós estamos no mês de missão. Você vai conseguir ser enviado, porque os lugares que o Senhor irá te levar, como eu li aqui, aos nossos olhos não são fáceis. Por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Coxos, pobres, cegos e aleijados, não que somos melhores, mas nós não estamos capacitados. É muito gostoso esse ambiente da igreja, né? Onde nós chegamos para cultuar no domingo. É muito gostoso. Eu estava ali de trás, eu estava olhando. Os louvores são muito gostosos. O café do domingo, à tarde, depois, a comunhão dos irmãos, isso é muito gostoso. Mas há um outro lado. Há um papel de servo a ser feito. Há um papel de servo de sair pelas ruas e becos e buscar aqueles abandonados. E não é para vir de qualquer forma, não é simplesmente, irmão, eu falei do amor, não. Desenvolva relacionamento, influencie pessoas. Você tem recebido da parte do Senhor dons e talentos, que se não converger em almas, eu vejo o pastor batendo muito nisso aqui, batendo num bom sentido, e é tremendo isso. Se tudo que você tem recebido do Senhor, você é obediente ao Senhor, mas se não converger em almas, nós precisamos rever os nossos princípios e conceitos, estilo de vida que nós estamos levando, né? Se nós estamos aptos, ou pelo menos nos rendendo à orientação de ir a becos e ruas, a buscar anônimos, a amar anônimos, a conduzir anônimos à mesa do Senhor. Se nós estamos com essa disposição, ou se nós apenas nos conformamos, estar aqui domingo louvando ao Senhor, e glória a Deus, aleluia, e na segunda-feira, as ruas para mim não significa nada, os becos não significarão nada, as cracolândias da vida não significarão nada, os presídios se enchendo não significa nada. Precisamos rever o nosso conceito. Amém? Aí eu quero te chamar a atenção no 22. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Comprometimento com o reino. Comprometimento com o seu Senhor. Interessante que há um servo obediente, fiel, cumpridor da missão, mas que tem visão do Senhor. Ele não tem visão de servo, ele tem visão do Senhor. Porque quando ele se achega à casa, ele cumpre a missão, traz os cegos, traz aqueles abandonados, traz a casa de Israel abandonada, aqueles que aprenderam que não teriam parte. Só que o que me chama a atenção, e gostaria que chamasse a sua atenção também, que não é o Senhor que aponta que ainda há lugares na mesa, mas é o servo. É o servo que diz ao Senhor: Senhor, fiz, não houve problema, cumpri a missão, só que tem um problema. Há lugar ainda na tua mesa. Há cadeiras ainda que não foram ocupadas, Senhor. Há lugares que ainda cabe mais gente na tua casa. Olha que comprometimento com a missão. Que comprometimento. Em momento nenhum você vê o Senhor estimulando ele a buscar mais pessoas. Não. Havia uma orientação muito clara no 21. Muito clara a orientação do versículo 21 que nós lemos. Só que quando ele volta no 22, para dar conta, né? Porque ele cumpre a missão e ele dá conta para o seu Senhor. Olha que discernimento. Que comprometimento com a missão. Que coração mudado pelo Espírito Santo, porque os lugares que ele andou não foi fácil. Ele já havia recebido uma negativa dos primeiros convidados, é esse mesmo servo. Depois ele volta a andar por lugares difíceis de andar, mas ele vai, e ele volta. Só que quando ele volta totalmente mudado, com um coração mais transformado, talvez do que a primeira missão que ele foi cumprir. Porque a primeira missão ele tinha endereço, ele tinha a casa certa, não precisava ficar andando no sol, era só ver o número, bater na casa e informar da ceia, estava fácil. Mas a partir da segunda missão já começa a ficar um pouco mais difícil, mas ele cumpre. E ele cumpre e ainda se incomoda por ter lugares. E eu creio que Deus é apaixonado por isso, porque a palavra de Deus diz que há um desejo no coração de Deus, que todos se salvem. E esse mesmo desejo que todos se salvem, talvez contagiou esse servo. Talvez não contagiou, porque ele viu lugares vazios. Então aqui também mostra que mesmo sendo servo, havia uma intimidade com esse Senhor. Que mesmo sendo servo, ele conhecia os pormenores do coração do seu Senhor. Porque os lugares vazios incomodou ele.
Então ele fala para o seu senhor: Senhor, ainda há lugar. Fiz como me orientou, mas ainda há lugar. E aí nós vamos lá para o 23. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalho, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Olha que interessante que agora é um endereço disponível para algo maior. Porque o que era limitado, eram muitos os convidados, depois passou a ser um grupo de pessoas rejeitadas, e agora já não há mais distinção de povos, raças, línguas, nações. Sai pelos caminhos, sai pelos valados, e todo mundo que você encontrar, obrigue eles a entrar. E esse obrigue, irmãos, confesso que a primeira vez que eu li, me incomodou um pouco. Falei, não, essa questão de obrigue, forçar, tal. Mas esse obrigue é no sentido de constranger. Então esse servo sai pelos caminhos, constrangendo as pessoas. E aqui eu quero abrir um parênteses, também não só o caminho de lugar onde você se desloca, mas aqui também vamos falar um pouco de comportamento. Sai pelos caminhos e constranja a entrar, a todos. Por quê? Porque aquele que não está nesse caminho que você está, que é o caminho da mesa do Senhor, ele está em outros caminhos, e há caminhos de perdição. Por isso que obrigue-os a entrar, mas entra para casa, muda de caminho, constrange ele. Isso é a pregação do Evangelho, é nós constrangermos pessoas. Pessoas estão aí fora a todo momento, trilhando os seus próprios caminhos. Se nós voltarmos um pouco na parábola do bom samaritano, para fixar essa questão de caminhos como um comportamento, nós vamos ver que ali tem um homem que ao descer de Jerusalém para Jericó, isso aponta um declínio na fé, isso declínio em Jerusalém, cidade santa, lugar de adoração, de proximidade com Deus, para Jericó, uma terra amaldiçoada por Josué. Então ele sai da bênção, seguindo o caminho da maldição. Isso é um caminho que ele estava trilhando, aquele homem, quando foi pego por salteadores e roubadores. Então podemos entender dessa maneira: havia um declínio na sua fé, um distanciamento da presença de Deus, e ele é pego e espancado até quase morto. E é interessante que, se você voltar nesse texto, ele vai falar que o sacerdote vinha por esse mesmo caminho. Eu não sei o que esse sacerdote estava fazendo nesse caminho de distanciamento, mas a Bíblia diz que ele estava nesse mesmo caminho. O levita estava trilhando esse mesmo caminho. Só que quando nós chegamos no bom samaritano, já não é o mesmo caminho. Você vai ver que a Bíblia traz: e ele fazia o seu próprio caminho. Queridos, entenda aqui, que você, para alcançar aqueles que estão trilhando caminhos perdidos, você não precisa andar nesses mesmos caminhos perdidos. Deus vai tratar desses caminhos se cruzarem. Assim como o caminho do bom samaritano, ele tinha o seu próprio caminho, mas ele cruzou com um homem que estava distante de Deus, você também vai cruzar sem mudar o seu caminho. Faça o seu caminho, que é o caminho que Deus colocou para você. E pessoas vão estar no seu caminho para você as constranger e entrar na presença de Deus. Amém? Hoje vai ser bem rápido, né, irmãos? Vocês estão todos... E aqui eu caminho para o final, mas me chamou muita atenção e eu queria que você pensasse com carinho nisso. Porque nós vemos aqui, né, uma parábola, que é uma missão, né? Há um propósito nisso tudo que Jesus, né, no final do 23, o próprio Senhor diz: para que fique cheia a minha casa. Então é todo um trabalhar de Deus, esse Deus de missões, esse Deus que busca pessoas para se assentar à sua mesa, porque a ceia já está posta, a ceia já foi preparada com a vinda do Senhor, então ela já está posta. Há uma pressa nessa ceia, e eu creio que os tempos estão se findando cada vez mais, não só pelos sinais, mas hoje, com o advento da informática, internet, a propagação da palavra do Senhor, ela está bem mais rápida. Então eu creio que o Senhor está às portas. Mas eu queria chamar a sua atenção, como igreja, não Pedra Viva, mas como uma igreja de Cristo, né? O que me incomodou muito nessa palavra, quando eu estava preparando, nós lemos João 1:11,
E João 1,12 vai falar o quê? Todos quanto receberam, a eles deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa manhã? Tem gente ainda que está na dúvida. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa manhã? É glorioso ser filho de Deus. É maravilhoso ser filho de Deus. Ser herdeiro, né, com Cristo. Só que interessante que a missão foi trazida para servo. Não foi trazida para filho. Aí, se eu não completar isso, o pastor nunca mais, né, me dá oportunidade. Talvez isso te incomode o coração, irmão, mas o que é isso? É heresia? Não. A missão é para servos. E eu provo para você que a missão é para servos. Porém, ser filho é uma coisa, ser servo é outra. Andam junto? Andam, mas são totalmente coisas diferentes. Elas independem. Uma não anula a outra. Dá para ser filho e dá para ser servo. Alguém não concorda? Dá para ser filho, dá para ser servo. Só que missão não é para filho, missão é para servo. Toda vez que nós vemos filho na Bíblia, nós vemos que filhos, eles acabam dando algum probleminha, né? Abraão subindo com Isaac para o sacrifício do Moriá. O que ele fala? Pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está faltando alguma coisa. E o cordeiro? Filho nunca entende, né? O filho pródigo, estou cansado dessa vida pacata aqui, dá o que é meu. Filho é complicado, filho age dessa forma, filho é cheio de mimimi, filho é cheio de achar que tem direitos. Eu sei, eu sou pai e eu sei o que eu estou falando. Então, quando Deus chega e dá a ideia de missão, de buscar vidas para a sua mesa, para o seu reino, Deus não fala com filho, Deus fala com servo. Mas então esse servo não era filho? Esse filho não pode ser servo? E agora vai a resposta para você. Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha que interessante. Jesus se desfaz da sua glória, não usurpa em ser Deus, toma a forma humana, e olha que interessante, assumindo a forma de servo. Jesus assumiu a forma de servo. Jesus em algum momento deixou de ser filho de Deus? Jesus em algum momento deixou de ser filho de Deus? Vocês têm certeza? Certeza? Que eu estou achando que tem pessoas que talvez não entendeu. Interessante, no batismo de João, o céu se abre e o próprio Deus dá testemunho. Eis meu filho amado, em quem me comprazo. O próprio diabo quis questionar a filiação, a paternidade de Jesus. Só que Jesus, no cumprimento da missão, até a morte, morte de cruz, está lá, é a Bíblia que diz, ele assume a forma. Forma não tem nada, filho, paternidade, filiação. Assumir a forma é postura, se diz com caráter, com desenvolver da sua vida. Ele assumiu uma forma, ele não deixou de ser filho, mas as suas atitudes eram de servo. As suas atitudes eram de servo. E muitas vezes nós, como igreja de Cristo, é muito lindo falar, eu sou filho de Deus, eu sou filho do dono de tudo isso aqui. Ele é muito lindo, mas ele é pouco. Pouco no que sentido? Deus tem muito mais. Precisamos, como igreja, assumir uma postura de servo, assumir a forma de servo, porque se nós não assumirmos a forma de servo, nós vamos nos assentar como aquele abençoado, nos sentimos tão bem-aventurado, a salvação chegou na minha casa, glória a Deus, aleluia, não tenho mais nada a ver com o pecado, o diabo não me pega mais e vou levar a minha vidinha. E não é isso. Não é isso. Como igreja precisamos assumir uma postura.
Falamos tanto em missões, missões, alcançar os povos, alcançar as vidas, mas filho não alcança a vida. Filho, ele se fecha em si mesmo. Filho é egoísta. Filho não divide presente. Filho não divide brinquedo com o irmão. Filho, se não der a paz do Senhor, e não é isso, é servo. É servo. Ele não deu a paz do Senhor, mas postura de servo. João, você está bem? Eu senti que você não está muito legal. Vamos orar. Filho não faz isso. Irmão não faz isso. Que o irmão fala, o irmão está emburrado, o problema é dele. Ele lá, eu aqui. Isso é postura de filho. Isso é postura de filho. E não dá para se falar em missão se a gente ficar só batendo em filho. Ou a gente assume uma postura de servo. Assume a forma de servo. Porque Jesus, que era Jesus, se esvaziou de si mesmo. Então há um grande ensinamento. Precisamos nos esvaziar de si mesmo. Nos esvaziar desse sentimento de filho, de protegidinho do papai, de na minha casa não acontece nada, glória a Deus, aleluia. Isso é servo. Isso é servo. Porque muitas vezes a enfermidade tem chegado na nossa casa, para a gente poder ir lá no hospital, talvez ver que tem pessoas enfermas precisando de oração. Pessoas que mereciam, não mereciam porque fazem algo de bom, mas porque o Senhor as quer sentado na mesa. E às vezes o Senhor nos traz uma enfermidade para nos levar lá. E se nós não alcançarmos uma postura de servo, servo vai lá, senta do lado, já bate papo, gera relacionamento, pega telefone, ora, convida para a igreja. Filho, que Deus é esse? Pai, o Senhor esqueceu de mim? O Senhor me abandonou? Faz 6 horas que eu estou aqui na fila do hospital. Não aguento mais. Isso é postura de filho. Filho é isso. Só que aí, Deus chama servo. Deixa de ser filho? Não. Mas para cumprir missão tem que ser servo. E que o Senhor levante uma igreja, a partir de nós, igreja de servo. Porque filhos, você creu na palavra do Senhor, aceitou a Jesus, pelo poder de Deus você se torna filho. Mas servo, algo mais. A gente não vê filho aqui com postura de filho fazendo missão, nós vemos servo. Jesus o tempo todo servindo, Jesus lavando o pé de discípulos, Jesus alcançando leprosos, Jesus indo visitar até mesmo aqueles que na nossa visão, né, falou, olha, o camarada é religioso, a sua filha adoeceu, Jairo, ele que vire lá, leve para o sinédrio, reze lá com o pessoal dele. Só que Jesus como servo, vamos até a tua casa, vamos lá, eu vou despertar a tua filha. Isso é postura de servo. Porque se fôssemos nós, eu vou lá, o abençoado é de outra denominação, o cara é de outra denominação, vou fazer o que lá? Estou falando alguma coisa para mais, irmãos? Ou muitas vezes nós agimos assim, como filhos, nós agimos assim. A bandeira do Evangelho é a bandeira da nossa igreja. Agora, como servos, a igreja é do Senhor. Pedra Viva é só uma organização, que nós precisamos nos organizar, TCGC, para ficar em dia com a lei. É só uma organização, precisamos ser organizados no reino de Deus. O reino de Deus não é bagunçado. Agora, como servos, Assembleia de Deus, eles são meus irmãos. E estamos aí para servir, como tem servido no Festival de Bandas e em tantos outros eventos. Isso é maravilhoso. Isso é assumir uma postura de igreja que tem servos. Não deixamos de ser filhos do Senhor, mas caminhamos por um curso de servos, de servir, de alcançar as vidas, de atravessar a rua e me incomodar com o meu vizinho que ainda não conhece a Cristo. Do meu vizinho que briga, eu ouço os gritos de casa, postura de servo, tenho que orar por ele. Mas ele não quer nada, ele é cachaceiro. Não é problema meu. O Senhor buscou coxos, aleijados, cegos, pobres. O Senhor me buscou, né? Dou graças a Deus. Até hoje eu me lembro, sempre que eu vejo o Fabinho, né? Foi a partir de uma batida de palma no meu portão. Depois de 10 anos houve a minha conversão. Então vale a pena. Tomou a postura de servo. Teve movimento de evangelismo, se dispôs. Foi lá bater no portão de quem nem conhecia, levar um convite da palavra de Deus e dar resultado. Eu sou resultado disso. Quantos aqui são resultado de um evangelismo? Só que se nós ficarmos numa postura de filhos, está muito gostoso aqui no climatizador. Está muito gostoso nós ficarmos fechadinhos. E a igreja chamou, e Jesus chamou uma igreja que avança, que vai. Uma igreja de Atos 8:1. Quando tudo está muito gostosinho, Deus vem e chacoalha para que comece a propagar a tua palavra.
Amém, queridos? Atos 8:4 diz: extrementes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Esses eram os primeiros irmãos que estavam numa igrejinha fechadinha, o começo da igreja primitiva, muito gostoso, num ambiente muito gostoso. Aí vem um vento, né? Vem Paulo, quebrando tudo e perseguindo. Aí eles são dispersos. Interessante que eles são dispersos e assumem uma postura de igreja de servos, uma igreja enviada, uma igreja que busca. Não dá para se falar missão da porta para dentro, queridos. Não dá para se falar, trabalhar em missões da porta para dentro. Todos os temas, os textos desse mês foi falando isso. Nós vemos pessoas se movimentando no reino, mas sempre buscando terras novas, o Senhor levando para lugares diferentes, o Senhor trazendo algo novo. Que essa palavra venha encontrar guarida no seu coração nesta manhã. E que se não for de Deus, que ela se perca na sua vida. Mas se você entendeu que aqui há algo de Deus nessa palavra, guarda no teu coração. Se é precisando de uma mudança de postura, da minha parte ou da sua, essa palavra falou muito comigo nessa questão de filho e servo. Medite nela, busque no Senhor a resposta. A sua postura diante do Senhor da ceia está boa? Se está boa, glória a Deus pela tua vida. Só que se a tua postura não tiver de servo, reveja os seus conceitos. Peça para o Espírito Santo, porque é Ele que nos capacita. Nós não conseguiríamos voltar sequer no segundo convite. Nós pararíamos ali. Quantas vezes numa primeira negativa na nossa vida, nós já abandonamos tudo. Mas esse servo, ele voltou ao seu Senhor. Ele conhecia o valor que tinha aquela mesa para o seu Senhor. Ele dava valor ao sacrifício que foi feito para que aquela mesa pudesse ser posta. É esse sacrifício que nós precisamos deixar queimar no nosso coração nessa manhã e entender que ainda há lugar. E que se é aqui, se eu perguntar aqui quantos ainda tem pelo menos um parente que não entregou sua vida a Cristo, eu creio que toda a igreja vai levantar a mão. E que se você levantar a tua mão, mesmo que você não viu essa mesa, pela fé que você creia nessa mesa, e se você levantar essa mão, é porque ainda há lugar nessa mesa. Enquanto houver uma pessoa da tua família que não está nos caminhos do Senhor, ainda há lugar nessa mesa. Enquanto o seu vizinho da direita ou da esquerda não estiver nos caminhos do Senhor, ainda há lugar nessa mesa. Amém, queridos?